Agora, quando o nosso programa de pós-graduação começou, nós comentamos, né, na equipe que um risco seria do programa de pós-graduação absorver toda a energia da equipe, não é, que se formou em torno dele. E realmente isso por um tempo acabou acontecendo. O núcleo praticamente não teve autonomia, porque todas as atividades sempre eram desenvolvidas no interior do programa de pós-graduação. Mas só muito recentemente é que, com o suporte, inclusive, de alguns programas, de alguns projetos, inclusive que o professor Ricardo trouxe para o programa, que permitiu nós constituirmos atividades que estão para lá do programa, mas que também dão suporte ao programa de pós-graduação e permitiu que a gente tivesse uma ambição maior ainda. O meu caminho com o NDH começou enquanto eu era pró-reitor de pós-graduação, numa conversa lá na pró-reitoria com a professora Helena Ercer. Aí começamos a conversar sobre os desafios do NDH, do programa de pós-graduação em Direitos Humanos, né? E depois, na sequência, já na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, em várias discussões com os membros do núcleo, com o professor Ricardo em particular, né? Os desafios que existiam dentro da instituição relacionados ao espaço para as atividades interdisciplinares. As unidades acadêmicas, de maneira geral, elas são disciplinares, elas estão organizadas em torno de uma temática, né, de um tópico específico, de uma área específica. E nós tínhamos já algumas iniciativas importantes, entre elas o Núcleo de Direitos Humanos, mas outros também, como o programa de doutorado em Ciências Ambientais, que eram atividades interdisciplinares e interunidades, mas que não tinham, do ponto de vista formal, estrutural, dentro da universidade, um espaço institucional para que isso pudesse se expressar, se organizar. E essa discussão decorre desde a minha passagem pela PRPG, porque lá nós tínhamos uma situação que era uma situação que não era muito saudável do ponto de vista organizacional, que era o fato de que alguns programas interdisciplinares ficavam ligados diretamente à PRPG. E isso era ruim, porque gerava uma demanda específica à pró-reitoria desses programas e, ao mesmo tempo, deixava esses programas sem uma estrutura colegiada, para além do próprio colegiado do programa, ao qual ele pudesse recorrer como instância recursal, de planejamento e de outras ações para além da ação específica do próprio programa. E aí, então, desenvolvemos, na época em que eu estava à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, a ideia, né, dos núcleos interdisciplinares de pesquisa, ensino e extensão. E essa ordem de núcleo de pesquisa, ensino e extensão é que o conceito envolvido no NIP é o de que a pesquisa e a pesquisa interdisciplinar que é o elemento aglutinador, definidor ou demandante dessa estrutura organizacional nova que foi criada. Então, a partir dessa ideia inicial, foi elaborada uma proposta de minuta de resolução, que foi aprovada pelo Consune, né? E eu digo que o NIP ele foi inspirado, motivado pelo Núcleo de Direitos Humanos. E eu destacaria aí, nessa etapa de discussão preliminar, principalmente a participação do professor Ricardo e da professora Helena Ercer, né? Depois, no processo de implementação do NIP em Direitos Humanos, né, o professor João, a Bruna, que depois veio a integrar o corpo técnico do NDH, e que na época da aprovação da resolução estava na PRPI, né, tiveram uma participação bastante relevante. Então, o NDH é pioneiro em várias coisas, né? Também, né, como elemento provocador, estimulador, né, da criação dessa estrutura, que é uma estrutura rica, com muitas possibilidades, que nós precisamos ainda aprender a explorar e a usar o alcance organizacional que ela tem, que são os NIPs.
durante esse período, são 25 anos, durante esse período nós promovemos aí centenas de ações, tá? Nos 3 campos do conhecimento, né? Centenas de ações, desde cursos de capacitação, ações de intervenção social, congressos, né? Dentre os quais eu destaco o Pensar Direitos Humanos, que é um congresso internacional que reúne pesquisadores de renome nacional e internacional, com um evento importante. Entre os eventos de maior destaque, a gente pode se referir, por exemplo, ao 5º Colóquio Interamericano de Educação em Direitos Humanos, que foi organizado em 2013. Hoje vamos alcançar a 13ª edição do seminário Pensar em Direitos Humanos, e que, obviamente, este evento viene adquirindo una mayor participación internacional. Hay que destacar, por ejemplo, el 3º Congreso Internacional de Formación en Educación Intercultural y Prácticas de Descolonización en América Latina, que fue organizado en 2017, junto con la Licenciatura Intercultural Indígena, y a Regi FEIAL. Mas também uma ação muito importante tem a ver com o canal Pensar Direitos Humanos Digital, que este conjunto de iniciativas em geral procuram permanentemente gerar um espaço de reflexão como de aproximação com a comunidade em geral, na perspectiva de fortalecer esse compromisso da universidade com a sociedade. Então o canal nasceu como uma atividade tímida, mas que durante a pandemia ele cresceu e nós chegamos nesse período a realizar lives semanais, né, com personalidades do Brasil inteiro e também com personalidades internacionais, né? Nós entrevistamos ao vivo, né, em lives com pesquisadores da Holanda, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, e foi uma oportunidade de grande aprendizado e, sobretudo, de grande interação universidade-sociedade. Olá, eu sou o João Roriz, vim falar um pouco sobre a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. É uma iniciativa fruto de um acordo entre o Alto Comissariado das Nações Unidas e a UFG. O Programa de Direitos Humanos e o Núcleo de Direitos Humanos apoiaram desde o início a formação da cátedra. Na verdade, várias pessoas do nosso programa e do nosso núcleo fazem parte da cátedra e ela congrega iniciativas de ensino, pesquisa e extensão para a população migrante que não teve escolha de sair do seu país de origem, ou seja, que são migrantes forçados, dentre várias possibilidades. O Coletivo Rosa Parks, grupo de estudos e pesquisas sobre raça, etnia, gênero, sexualidade e interseccionalidades, é um projeto guarda-chuva que reúne pessoas interessadas em estudar e propor soluções para a superação de situações de preconceitos, intolerâncias e discriminações baseadas em raça, etnia, gênero e sexualidade. As atividades desenvolvidas em perspectiva interdisciplinar buscam atravessar fronteiras teóricas com atenção especial à interdependência entre racismo e machismo, além de problematizar as formas de produção e reprodução das interações sociais hierarquizantes e opressoras. Essas pretensões têm sido alcançadas por meio de pesquisas vinculadas às ciências humanas, com enfoque nas ciências sociais, mais especificamente na antropologia. O interesse é favorecer diálogos sensíveis à necessidade de atuar de maneira engajada, já que a emancipação não se sustenta somente com abstração conceitual contra todas as formas de preconceito, discriminação, opressão e violação de direitos humanos. O diálogo interdisciplinar tem subsidiado o fortalecimento de ações de ensino e extensão, com enfoque no feminismo negro e no movimento indígena, e tem auxiliado também na elaboração de relatórios monográficos e dissertativos de pesquisa, ensino e extensão. A união de esforços entre estudiosos, pesquisadores, colaboradores e parceiros do Núcleo de Direitos Humanos e seu programa de pós-graduação faz acontecer o Programa de Extensão em Direitos Humanos. Ele foi retomado em 2021, reunindo as ações que já estavam em andamento e incentivando a proposição de outras em diálogo com a comunidade. As nossas ações extensionistas são elaboradas a partir das demandas dos grupos sociais e das instituições que nos procuram ou da constatação de necessidades por meio da pesquisa e do ensino, resultando em formatos diversos de atividades, tal como o Grupo de Estudos em Direitos Humanos, que desde 2011 tem contribuído para a formação em direitos humanos, atendendo a quaisquer pessoas da comunidade interessadas nessas discussões. O Programa de Direitos Humanos,
logo depois da sua criação, em 2000, né, ele foi provocado, né, a fazer pelo antigo diretor da Academia de Polícia do Estado, hoje Coronel Antônio, né, ele sabendo das atividades no núcleo, soube, né, desse primeiro curso, teve um policial militar à época que participou, era aluno da UFG e participou do curso, né, ele sabendo do curso, vendo os relatos do curso, ele propôs então da universidade fazer um primeiro curso de extensão com a polícia. E aí, isso então em 2000. Aí nós montamos um curso que participava não só a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como também militantes de direitos humanos. A gente queria colocar numa mesma turma, né, esses três lados que só se encontram no pior momento da vida deles, né? No mundo real, a gente queria colocar eles, porque a gente achava que a universidade podia ser o local dessa fricção, né? E dessa fricção, né? Todos colocando os seus pontos de vista, a gente encontrar o que é, na verdade, no nascedouro, essas três coisas estão sempre, nasceram juntas, né? Direitos humanos, o direito à vida, né? O direito à dignidade, né, o direito a viver com segurança, né, nasceram juntas, né, e por algum motivo aqui no país, né, que é a nossa história escravista, a nossa história, foram separadas. Né. Então, foi assim, logo depois desse curso, também em parceria com a academia, fizemos uma primeira especialização em direitos humanos dentro de uma academia de polícia militar no país, em 2001, né? Tem até o folder, eu acho que ainda está por aí esse folder, né? E aí também tripartite, né? A gente pensou que a maior tensão seria entre militantes de direitos humanos e policiais civis e militares, e na verdade durante o curso, de extensão, os militantes de direitos humanos teve que mediar várias situações de conflito entre os policiais militares e os policiais civis, entre delegados e agentes e oficiais e praças da Polícia Militar. A discordância entre eles era maior que a discordância dos dois grupos com o pessoal do movimento social. Então, nessa especialização, teve um limite, né, que a Academia de Polícia disse que só poderia participar policiais militares e militantes de direitos humanos. Então, os policiais civis ficaram de fora dessa primeira especialização. Então, e ela também foi a primeira especialização financiada pelo Ministério da Justiça à época, né? E a secretaria, era um programa, né? PRONASC, se eu não me engano, que financiou essa primeira especialização, que foi inusitado, né? Já tinha outros cursos dentro das academias de polícia, mas não em direitos humanos. Né? E esse foi o primeiro, antes da RENAESP, antes, né, isso ainda 2000 também, governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, essa relação que hoje se concretiza, né, com uma turma especial, né, um DINTER, né, um doutorado interinstitucional entre a UFG, o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, com financiamento do governo federal, do Fundo Nacional de Segurança Pública, né, que formaram 14 doutores, né, e agora, né, também com um edital com o MJ por um MINTER, né, um mestrado interinstitucional, uma turma especial para policiais e servidores, né, da segurança, né, profissionais da segurança, não só policiais, porque tem bombeiros também, de todo o país, 2 de cada estado, está aqui com a gente fazendo um mestrado também. E nos 2 projetos, a vinculação é direta, né? É pensar o profissional da segurança pública como sujeito de direitos, para remeter esse profissional, para ele pensar, problematizar suas condições de vida e trabalho, e a partir daí, né, pensar a segurança pública nacional, a partir dele se ver enquanto sujeito. Essa foi a ideia tanto da turma que se encerrou, quanto dessa que se inicia. Eu quero aproveitar e parabenizar toda a equipe integrante do NIP-DH, agora é o NIP, né?
dizer que é uma honra, né, nesses 25 anos de existência do Núcleo de Direitos Humanos da UFG, eu ter participado. Para mim é uma honra ter participado, aprendo sempre, é o meu lugar da pesquisa na universidade, é um lugar que diz muito, né, da minha presença acadêmica, da minha trajetória acadêmica e da minha trajetória como cidadã também. Então, parabéns. E muito obrigada a todas e todos pelo engajamento e por fazer cada dia o núcleo ficar mais forte aqui na UFG.